Loop, sobreposição vertical e sequenciamento horizontal. Bases da música para jogos. Conforme mencionamos no último episódio sobre música para jogos, trabalhamos no escopo de um jogo músicas lineares, aquelas que se desenrolam do início ao fim sem intervenções do jogador, com exceção de quando ele pula a música, e músicas não lineares, que são aquelas que se relacionam dinamicamente com as ações do jogador dentro do jogo. Para tanto, ao longo da história dos jogos, técnicas fundamentais ao meio foram desenvolvidas para a estruturação da música não linear dentro do jogo. O primeiro jogo a apresentar sons foi Computer Space, em 1971, 13 anos depois de Tennis for Two, o primeiro jogo da história. Mas só em 1978 é que Space Invaders aparece com música contínua dentro de sua estrutura, como vimos no último episódio. Neste momento nasce a ideia de loop, uma organização musical pensada para se repetir indefinidamente como forma de proporcionar música constante para o jogador durante seu tempo de jogo, tendo o tempo necessário para terminar ou falhar na fase em questão. É interessante notar que, no caso de Space Invaders, o loop já possuía dinamicidade tal que, conforme o jogador avançava na fase, derrotava os inimigos e eles se aproximavam do jogador, mais rápida a música ficava, como forma de incutir no jogador uma sensação de urgência e despertando a adrenalina nele. Podemos descrever o loop como uma unidade musical cíclica, que tem, por definição, o retorno ao seu início e seu uso por tempo indeterminado. Essa foi a primeira solução dos desenvolvedores de jogos para conceber e implementar música contínua, ou seja, música constante para os ouvidos do jogador. Nos dias atuais, a solução de Space Invaders é considerada não apenas simplória como problemática nos jogos digitais, tendo em vista que seu uso indiscriminado pode decorrer em fadiga auditiva, algo que nem os desenvolvedores nem o compositor desejam do som do jogo, que o jogador desista da música do jogo por ela ser repetitiva demais ou, pior, que ele desista do jogo em si. Conforme os jogos evoluíram, novas soluções foram criadas, a exemplo da sobreposição vertical e do sequenciamento horizontal. Essas, junto ao loop, são as três técnicas basilares da música para jogos, e que são amplamente encontradas numa grande variedade de jogos ainda hoje. A sobreposição vertical consiste na criação de uma música que possua duas ou mais camadas de atividade musical e que são ligadas e ou desligadas conforme as situações de jogo pré-programadas acontecem. Um exemplo muito recorrente na literatura para jogos é o caso do Yoshi em Super Mario World. Nessa situação, sempre que o jogador consegue o Yoshi, a música ganha uma linha de percussão com bongos, adicionando uma nova rítmica e assim, alterando a dinâmica sensorial da música. Esse tipo de técnica é muito utilizado para a troca rápida de instâncias de jogo. No caso do Yoshi, é a troca da instância normal, por assim dizer, para a instância especial, montado no Yoshi, que te dá acesso a uma série de possibilidades que você não tinha antes. É uma forma do jogo dizer para o jogador: você está mais forte agora, você tem mais habilidades. É também uma forma de o jogo dar ao jogador a sensação de desenvolvimento, de crescimento. Outras trocas de instância possíveis são de tranquilidade para suspense e a clássica nos jogos digitais, de exploração para combate. Quaisquer mudanças de instância, em tese, podem ser feitas por meio de sobreposição vertical, e sua principal característica é a flexibilidade, a agilidade com que pode-se transitar de um resultado musical a outro. Por outro lado, sua fragilidade está nas possibilidades musicais que são restritas, dada a sua estrutura base ser fixa, apresentando obstáculos a variações harmônicas, melódicas ou rítmicas de uma perspectiva mais imediata. Temos também o sequenciamento horizontal. Essa técnica, em relação à sobreposição vertical, é menos ágil, mas supre principalmente as fragilidades da anterior. O sequenciamento horizontal consiste na sucessão de fragmentos musicais ou de músicas distintas de acordo com parâmetros estabelecidos na programação, ou seja, é a sucessão de músicas dentro de um jogo de acordo com situações específicas definidas pela programação do jogo. Um exemplo é quando o jogador transita de um cenário a outro. Ao sair de um campo verdejante para um castelo, caso a música seja relacionada com o cenário, é necessário que ela acompanhe a mudança de áreas do jogador. Assim, ao passar de determinado ponto do campo verdejante, a música do castelo já começa a soar. Um outro exemplo possível é quando as situações narrativas vão gradativamente se intensificando, e assim a música acompanha esse movimento, indo de uma música a outra conforme os acontecimentos vão se desenrolando. Por exemplo, em uma fase, o jogador precisa desvendar 3 mistérios para descobrir quem é o assassino no jogo. Ao passar da primeira etapa e dispensar 2 dos 5 suspeitos, a música que antes era espaçada e pouco ativa passa a ser mais ativa e inquieta. Quando passa da segunda etapa e percebe que uma terceira pessoa não é suspeita, a música se intensifica para dar a sensação de adrenalina no jogador. Essas passagens mencionadas podem ser criadas e implementadas a partir do sequenciamento horizontal, posto que uma das características da técnica é sua dificuldade de transitar rapidamente e em sequência entre instâncias de jogo.
No entanto, ao se passar de uma situação de jogo para outra de forma mais espaçada, como no exemplo acima, essa técnica cumpre muito bem o seu papel. Ao passo que a técnica apresenta essa falta de agilidade nas trocas de uma música para outra, pois resultaria num efeito similar à troca constante de estações de rádio, tendo em vista que as músicas podem ser substancialmente diferentes e, mesmo que sejam similares, começariam de pontos distintos, ela possui grande flexibilidade musical quando comparada sobre a posição vertical. Isso ocorre porque cada música ou fragmento musical é independente em si, e as únicas preocupações do compositor devem ser as transições, ou seja, as conexões entre as músicas, de tal forma que o jogador passe desapercebido dessa troca de música. É importante notar que cada uma das técnicas apresentadas até aqui não são excludentes. Pelo contrário, é comum vê-las sendo utilizadas em um mesmo jogo ou ainda em um mesmo momento. Cada uma delas apresenta características que lhes tornam mais ou menos adequadas para cada situação de jogo e cabe ao compositor e aos desenvolvedores serem inventivos e optarem pelas melhores escolhas para o jogo que estão desenvolvendo. E, apesar das três técnicas mencionadas serem a base da música para jogos, existem diversas outras técnicas de composição para jogos digitais. Mas mais do que isso, como os jogos estão em constante evolução, a música pode, a cada dia, encontrar novas soluções ou encontrar maneiras novas de utilizar as soluções já conhecidas. Trata-se de uma característica elástica dos jogos que faz com que apresentem como essência a possibilidade indeterminada de variar entre situações de jogos e de criar novas situações a partir de novas ideias dos desenvolvedores. Você ouviu Loop, sobreposição vertical e sequenciamento horizontal, bases da música para jogos, em arte e análise.